Alô? Pega a tua mão direita. Com muito cuidado e com muito carinho. Vai no rostinho do seu irmão e fala assim, ó, para você, ó. Olha para o teu irmão e fala assim, em nome de Jesus. Ao sair desse seminário, você vai rever tudo que você está fazendo. Em nome de Deus, para saber se Deus mandou. Eu quero pular aqui algumas coisas e ir direto para Israel. E mostrar que Israel é o princípio de tudo. Eu quero dar alguns textos, não está na transparência, mas eu já vou te dar. Quero que você abra comigo Mateus capítulo 24. Eu quero entrar no assunto dos sinais, para a gente entender como o arrebatamento está perto. Mateus capítulo 24. Em Mateus 24, e quando você achar, diga amém. Verso 34. Quero destacar essa frase. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Tem muita gente que especula essa palavra, geração, e aí começa a especulação numérica. Começam os números. E esses números levam a muita especulação. Mas eu quero dar algumas dicas para vocês. Israel é a figueira, amém? Vou repetir. Israel na Bíblia é a figueira. Então, Israel, como símbolo da figueira, tem todo um conjunto de informações simbólicas que vão nos levar a esses títulos. Quando Jesus está falando com Israel, e está falando no capítulo 24 de Mateus, está falando sobre os sinais da volta. Só que o capítulo 24 e 25 é um conjunto de tudo. Em outras palavras, num sermão, Jesus colocou todo o livro de Apocalipse. Então, de repente, você não pode simplesmente pegar esses textos e soltá-lo, porque tem que pegar ele, mas Apocalipse para entender a sequência lógica e cronológica. Então, para não misturar as coisas. Então, quando ele fala, não passará essa geração, ele está falando da figueira, alô? Mas ele não pode falar de uma figueira que não floresceu. Alô? O que significa isso? Que Israel só se tornou nação em 1948. Até 1948, Israel não era nação, então não era uma figueira. A figueira floresceu em 1948. Então, a partir de 1948, nós começamos a pensar em gerações. Amém? E aí você pode fazer o sinal que você quiser. Aí diz, mas pastor, a geração bíblica é 40 anos. Quem disse isso? Alô? Eu sei que eu vou contestar algumas coisas aqui, que vai mexer com algumas teologias. Né? Na verdade, a geração bíblica mais comum é 70 e 80 anos. Porque é o único número na Bíblia que a Bíblia fala no Salmo 90, que o tempo da nossa vida é de 70 anos, e algum pela sua robustez chegam a 80 anos. Então o tempo que Deus estabeleceu de geração é 70 anos. E quando você chega em 70 anos, você começa a pensar sobre a geração que nasceu em 48. Mas há outros números que nós temos que entender. Daqui a pouquinho vou falar sobre 1963. Que são datas importantes para Israel. E tudo isso vai levantar a figueira. E essa figueira começa a dar sinais. Então eu tenho que observar o seguinte. O primeiro sinal começa em 48. Depois nós vamos ver em 63 e assim por diante outros sinais. E aí você começa a falar que geração é essa que não passará. Fala para o teu irmãozinho, eu tenho quase certeza que você faz parte dessa geração. Lucas capítulo 21, verso 29. Já acharam? Diga amém. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar
vendo, sabeis por vós mesmo que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Veja que aqui está muito mais claro. Ele está dizendo, olhe para a figueira, e quando você olhar para a figueira, você vai ver os sinais, e ele disse, então não passará essa geração. Que geração é essa? A geração da figueira, alô? E a geração da figueira, tinha que existir a figueira, e a figueira só começou em 1948. Fala para o irmãozinho, você já tem uma data, que já aconteceu. Quantos nasceram de 48 para cá? E quantos nasceram antes de 48? Ah, é honra, não fica... Amém. Antes de 48. Nós que nascemos antes de 48, temos o privilégio de antes da figueira e depois da figueira. Aleluia. Agora você faz parte da geração da figueira. E essa geração vem exatamente trazer esses sinais. Vamos lá. Oh, aleluia. O primeiro sinal em relação a Israel é a própria dispersão. Veja, Israel foi chamada por Deus e começou uma nação. Vamos para Deuteronômio, capítulo 28. Se você quiser numerar, você pode numerar o primeiro sinal, a dispersão. Deuteronômio, capítulo 28. O verso 25 diz assim: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Olha que palavra dura que Deus deu para Israel. Deus chamou Israel, irmãos. E deixa eu falar algo para você. A palavra profética, ela tem condições, amém? Que condição é essa? Deus não disse simplesmente, isso vai acontecer de qualquer forma. Não. Ele disse, se vocês não obedecerem, se vocês não seguirem os meus mandamentos, vão acontecer essas maldições, e uma delas é que eles cairiam diante dos inimigos e seriam motivo de horror em todas as nações. E você sabe muito bem que Israel preferiu desobedecer a Deus, amém? Então existia uma palavra profética de que eles cairiam diante do inimigo. E essa palavra ela é confirmada em Levítico, capítulo 26, o verso número 33. Levítico 26, 33. E aí é muito claro. Está escrito, espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a minha espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertos. Essa é a palavra de Deus, porque eles não cumpriram. Era um povo que estava começando a entrar em Canaã, sair dos lombos de Jacó. É coisa tremenda, e é tremendo porque Deus trabalhou com 3ª geração, até chegar em Jacó, que era das 3 linhas da genealogia de Abraão, o piorzinho dos 3, amém? Porque era Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó era o piorzinho, alô? Dava nó até na sombra. E aí Deus começou Israel com Jacó. Você vê que Israel não chamou povo de Abraão. Israel não é chamado povo de Isaac. Israel é povo de Israel, porque é o nome que foi dado a Jacó. Alô? Olha para o teu irmãozinho e fala assim, o que o pastor está dizendo. Que Deus sempre trabalha com os que não são. Olha para o teu irmão e fala assim, o piorzinho na tua família é quem Deus mais vai usar. E quando Deus fala com Israel que vai espalhá-los, aconteceu, sim ou não? Quando aconteceu? Vamos lá. No ano 600 a.C. com Nabucodonosor. Nabucodonosor veio, trouxe o cativeiro e eles deixaram de ser nação desde o ano 600 a.C.
E é interessante, você conhece a Bíblia, amém? Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Alô? Deus fala, o meu servo, mas ele era ímpio. Por que ele era servo? Porque ele estava cumprindo uma profecia que Deus falou para o povo. Se vocês não me obedecer, eu vou espalhar vocês. Então Nabucodonosor foi usado por Deus para espalhar o povo por todas as nações. E desde o ano 600 a.C., Israel nunca mais foi nação. Só cativeiro. Você sabe muito bem que passou pelo cativeiro dos assírios, depois veio o cativeiro dos medos e persas, depois veio o cativeiro dos gregos, até chegar no cativeiro dos romanos, que foi o último até o tempo de Jesus. Você sabe muito bem que depois nunca mais Israel se tornou nação, acabou Israel, porque Deus falou que espalharam. Veja que coisa tremenda, quando eles foram espalhados, eles foram para todas as nações da terra. Você encontra judeu em todo lugar. Sim ou não? Tem judeu no mundo inteiro. Por quê? Porque havia uma palavra profética de que eles seriam espalhados. Amém? Quantos estão entendendo? Agora veja que coisa tremenda. Vê esse texto que está aí. Jeremias capítulo 22. Jeremias 22, a partir do verso 24. Jeconias era rei de Judá. E Deus trouxe uma palavra. Dizendo, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Olha que coisa forte. Deus está dizendo, mesmo que ele fosse o anel de selo do meu dedo, eu o arrancaria. E entregar-te-ei, ó rei, na mão dos que procuram tirar-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. Olha, o teu irmão fala assim, o primeiro sinal, primeira profecia, já aconteceu. Israel foi disperso pelo mundo inteiro. E nunca mais se tornou nação. Mateus capítulo 24. Oh, Jesus, tem que ir bem devagar hoje, amém? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Por que Jesus continuou o processo da dispersão? Porque não era o tempo da volta da profecia segunda que nós vamos ver, ainda não era o tempo, eles tinham que continuar dispersos e continuaram dispersos durante mais 1000 e tantos anos, desde 600 a.C. até 1948, o ano todinho da dispersão. E o templo, irmãos, foi destruído no ano 70, amém? E quando Deus disse não ficará pedra sobre pedra, como é que Jesus podia dizer uma coisa dessa se o templo era todo construído de pedra? Pensa comigo, quando se destrói uma coisa assim, que é uma construção, sempre ficam uns blocos, fica ou não fica? Mesmo um prédio quando cai, fica uma parte, não espalha as coisas. E aí você pensa assim, mas como é que Jesus dá uma palavra profética que não é ficar pedra sobre pedra? Quantos querem saber? Quando o exército romano entrou em Jerusalém no ano 70 com o general Tito, eles queimaram a cidade e destruíram o templo. Mas sabe o que aconteceu? Os soldados romanos foram informados que os judeus guardavam todo o ouro em pó no meio das pedras.